seja bem-vindo a mais um programa Saudações. Hoje nós estamos aqui para falar sobre fala, as principais dúvidas sobre desenvolvimento infantil, a linguagem no desenvolvimento infantil. Acho que todas as mães se preocupam, né, quando a criança apresenta alguma dificuldade. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui a Luzivane, que é fonoaudióloga. Seja muito bem-vinda. Eu gostaria de começar te perguntando, uma criança que ela está avançando na idade e ela tem dificuldade com a fala, ela fala poucas palavras, eu preciso me preocupar? A mãe precisa se preocupar? Olá, primeiramente, bom dia, obrigada pelo convite. Sim, ela precisa sim se preocupar, porque o que acontece? A criança, à medida que ela vai avançando na idade, ela precisa também estar avançando na questão da linguagem, ela precisa aumentar esse repertório, esse vocabulário. Então, se ela está avançando na idade e os marcos de desenvolvimento não estão acompanhando esse desenvolvimento, então precisa se preocupar, precisa se avaliar do porquê a linguagem não está avançando de acordo com a idade. E uma criança que já fala muitas palavras e de repente para de falar ali em torno de 1 aninho, 2 aninhos, os pais devem se preocupar? Sim, porque o que acontece? Como eu falei, né, a criança, à medida que ela vai avançando na idade, a fala, o repertório dela precisa também estar avançando. Se ela já fala muitas palavras e de repente ela parou de falar, precisa se investigar por que ela parou de falar, o que foi que aconteceu. Então é interessante fazer uma avaliação fonoaudiológica para se investigar do porquê que ela simplesmente parou de falar. E cada criança tem seu tempo, porque algumas falam mais rápido, né? Outras demoram mais. Se a criança ela já tem em torno de 3 anos e não fala ainda, o pai deve procurar ajuda? Sim, cada criança tem seu tempo, mas desde que esteja de acordo com os marcos do desenvolvimento da linguagem infantil. O que são esses marcos? São habilidades que a criança ela precisa cumprir quando ela vai chegando em uma certa idade. À medida que 2 anos, 3 anos, existem habilidades em que ela precisa estar de acordo com aquela idade. Então, por exemplo, se ela chegou aos 3 anos e que já é para ela estar com um repertório bem amplo e ela fala poucas palavras ou ela não fala, então precisa fazer uma avaliação fonoaudiológica, porque com 3 anos de idade a criança já tem que estar com um repertório bem amplo. Luzi, eu tenho um filho de 3 e ele já fala bastante, fala tudo. E uma dúvida, é verdade que as meninas têm mais repertório, falam mais do que os meninos na cidade, mas Sim. O meu fala demais. Sim, as meninas, elas são mais avançadas, né? Elas evoluem mais rápido, mas tanto as meninas quanto os meninos, eles têm que cumprir aquele conjunto de habilidades com a medida que a idade vai avançando. As mulheres sempre, as mulheres sempre são mais aceleradas. E a questão do frênulo, que é a língua presa, ela atrapalha na fala? Atrapalha as crianças ou não? A criança que tem a língua presa pode acabar falando normal ao longo da vida? O frênulo curto, né? O que é o frênulo? É aquela membrana que fica embaixo da língua. O frênulo curto, ele atrapalha na fala, mas ele não impede. Quando a criança nasce, um dos testes que ela precisa fazer é o teste da linguinha, que é para ver se a língua, a mobilidade da língua está de acordo, né? Se está tudo ok, se o frênulo está curto ou não. Caso esteja curto, se encaminha para realizar a frenectomia, que é esse cortezinho. Por quê? Porque quando o frênulo é curto, vai atrapalhar na mobilidade e na função da língua. Então, o bebê ele vai ficar com dificuldade para mamar, ele pode ter episódios de engasgo. Com a linguazinha curta, que a gente costuma dizer, ele vai precisar fazer mais esforço para mamar. E aí ele pode ter episódios de engasgo, como eu falei. Então, quando nasce, precisa fazer o teste da linguinha, que é para ver como é que está esse frênulo, se está normal, se está curto. E quando a criança, se não é feito, se o frênulo continua curto e a criança
avançou na idade, aí vem a questão da fala, né, das primeiras palavras. Vai impedir porque o frênulo curto impede da criança falar alguns fonemas, como por exemplo R, que é o R vibrante de arara, de urubu. Então a criança que tem um frênulo curto não vai conseguir falar esse fonema. Então por isso que é tão importante se realizar o teste da linguinha logo quando a criança nasce. Isso, né? Essa questão de não poder falar atrapalha até na consciência fonológica para ela entender. Exatamente. E depois escrever, vai ter mais dificuldade de saber quando é 2 R's, quando é um R, porque não fala a pronúncia correta, né? E aí ela pode estar trocando, né? Tem crianças que têm o frênulo curto, ao invés de falar arara, ele vai falar alala, né? Porque ele não consegue fazer essa vibração, porque o frênulo curto vai impedir dessa mobilidade, dessa vibração da língua. Então, esse frênulo, o frênulo curto, ele atrapalha só o som do R ou atrapalha outros sons também? Atrapalha também outros sons, né? Em palavras mais amplas, a criança tem dificuldade, né? Na questão da mastigação, que a criança, quando ela está maior, ela precisa mastigar sólidos, como carne, como pedaços de coisas sólidas, né? E a criança que tem um frênulo curto, ela vai sentir dificuldade nessa mastigação, ela não vai ter essa mastigação tão eficiente. Por quê? Porque a gente precisa da língua para levar o alimento de um lado para outro. Com o frênulo curto, com essa língua presa, né, a criança não consegue fazer essa movimentação. E muitas vezes os pais, né, acham até bonitinho. Ai, que fofa a criança falar errado. Mas a gente tem que deixar o sentimento um pouquinho de lado e ter atenção e ajudar que ele fale corretamente. Se tiver com a dificuldade, né, procurar um fonoaudiólogo depois. Eu vou até pedir tua ajuda com algumas palavras. Eu queria te perguntar sobre o uso de telas. O uso de telas impacta muito, né? Pode deixar a criança ansiosa, mais agitada. Mas, além disso, também pode impactar na linguagem, na fala? Sim, com certeza, né? O uso de telas em excesso atrapalha também nessa questão desse desenvolvimento da linguagem infantil. Por quê? Porque a criança, quando ela fica de frente para uma tela, ela fica muito hipnotizada. A criança que usa telas em excesso, ela costuma ser uma criança mais imediatista, ela costuma ter dificuldades com a questão de frustração, o cérebro costuma ficar um pouco mais preguiçoso. Então, assim, os neuropediatras, os fonos, os terapeutas infantis, por que a gente não gosta? Por conta de todo esse impacto negativo que a tela pode ocasionar. Ah, mas o meu filho não vai usar tela? Sim, pode usar, desde que seja com uso moderado. O que a gente costuma dizer? Até 2 anos de idade, 0 telas. A partir dos 2 anos de idade, modere esse tempo de telas, costume só 10 minutos, 20 minutos, meia hora no máximo, e use de forma educativa. Muito importante, né? E a questão da chupeta. Quando eu tive o meu filho, a pediatra me proibiu. E aí a minha mãe insistia e a pediatra proibindo. Eu fiquei sem saber, porque a minha mãe, a chupeta vai te ajudar, vai acalmar a criança, mas e aí, a chupeta, ela é vilã ou é mocinha? Então, para nós fonoaudiólogos, a chupeta também atrapalha, mas eu costumo dizer, tudo em excesso atrapalha. Mas o que acontece? Se a criança passa o dia com a chupeta, como é que ela vai falar se ela está com a boca ocupada? E a chupeta, ela faz com que a língua fique numa posição mais baixa, né, uma posição um pouco errada. A arcada dentária tende a modificar, né? Então, assim, ela modifica a questão da estrutura oral. E quando ela é usada em excesso, ela também, se as estruturas estão erradas, estão em posições erradas, devido ao uso em excesso da chupeta, a fala consequentemente vai sair errada. Então, não teria um tempo de uso? Por exemplo, a criança, ela está ali nos primeiros meses, né? Até os 6 meses. Isso impacta tão severamente como impacta depois? Então, tu acha que seria válido deixar ali no comecinho, que aquela mãe está muito perdida, ainda está com muita dificuldade para acalmar a criança, ou não, ou melhor, de jeito nenhum?
Olha, se a criança não pegar a chupeta, ótimo, nem ofereça, tá? Agora, caso ela pegue a chupeta, caso, como a gente costuma dizer, tudo em excesso prejudica. Caso a criança pegue a chupeta, ela pegou no sono, tire essa chupeta, evite estar oferecendo essa chupeta para ela. Então, é a questão do equilíbrio, né? É o bom senso de saber ponderar, ver a situação específica ali, exatamente. se tem a necessidade ou não. Não fazer um padrão de uso, né? Eu vou usar e ponto. Não, ponderar, ver se faz sentido. E qual é a diferença entre fala, linguagem e comunicação? Então tá. A comunicação é a forma como eu transmito essa mensagem, tá? Eu posso transmitir essa mensagem por libras, por signos, por gestos. A comunicação é a forma como eu vou transmitir essa mensagem para ti. A fala é a forma como eu articulo minhas palavras, como eu movimento aqui meus lábios, como eu movimento aqui minha bochecha, minha língua, é a forma como eu articulo os fonemas. E a linguagem, quando a gente fala em linguagem infantil, é para se questionar. A criança, ela tem uma intenção comunicativa? Ela quer conversar com você? Ela compreende o que você fala? Então, aí, quando a gente vai para a intenção comunicativa, quando a gente vai para a compreensão, aí a gente já está falando sobre a linguagem. Eu queria que você deixasse algumas dicas de brincadeiras para as mamães que querem ajudar os filhos. Certo. Eu acho que brincando é sempre melhor com criança, né? Exatamente. E muito importante essa pergunta, tá? Eu costumo dizer que a gente tem que fazer o quê? Brincar com o que tem em casa. Se é uma bola, se é um carrinho, se é uma boneca, brinque com o que tem em casa. E o que você pode fazer? A bola, senta a mãe de um lado, senta o filho do outro. É importante também que todos os dias se tenha aquele hábito de brincar alguns minutos, algumas horas com o seu filho, tá? Então, por exemplo, a criança que não fala nada. E eu quero estimular essa linguagem dessa criança, essa fala dessa criança. A mãe senta de um lado, a criança senta do outro, pega a bola, passa um para o outro a bola. E aí, quando você passar a bola, você já faz algum movimento, ó. Né? Movimento simples. Estamos falando de criança que ainda não fala, tá? Então, vamos começar com um som simples, tá? Uma criança que já está começando a falar, o que a gente pode dizer? Pega a bola. E aí estimule essa solicitação, né? Você vai pegar a bola, a criança vai tentar pegar na sua mão, você vai estender a mão, para a criança e vai dizer dá, tá? Dá. Coloque brinquedos em prateleiras, né? Dificulta mais esse acesso para que quando a criança pedir, você ensinar a criança dá, que aí você já está estimulando na questão da solicitação. E esperar que ela use a fala, né? Ao invés de só o dedinho para apontar. Exatamente. E é interessante também essa parte que você falou, que a questão da fala, né? Que precisa do movimento. O desenho pode atrapalhar nisso também, né? Porque a boquinha dos desenhos, muitas vezes os personagens não fazem essa articulação. Isso. Doutora, eu gostaria que você deixasse um recadinho aí para as mães que estão com dificuldade, que estão suspeitando que o filho não fala porque tem autismo, algum problema, que está sentindo que deve procurar ajuda, mas ainda não foi, está esperando um pouco mais. Deixa um recado para essas mães. Certo. As mães que estão nos assistindo e que estão com o filho, que estão com essa dúvida, né? Meu filho não fala. Meu filho, será que está demorando a falar? Será que já era para ele? Então, assim, a dica que eu posso dar para vocês, mães, nunca espere, tá? Mas é porque meu marido demorou a falar. Porque minha sogra demorou a falar, eu demorei a falar. Não espere. Se está na dúvida, se o seu filho já é para estar falando, se está na dúvida, meu filho está trocando uma letra por outra, é aconselhável nessa idade? Não espere. Procure uma avaliação fonoaudiológica. Gente, procurem ela, tá? Ela é maravilhosa. Ela vai ajudar o seu filho e isso vai impactar na vida toda dele.
Então, eu queria te agradecer a sua presença aqui no programa. Eu queria dizer que adorei. Foram muitos esclarecimentos importantes. Inclusive, eu tenho amigas que já me mandaram mensagem até no meu Instagram, @Fernanda_Erica, tá, gente? Me falando, ai, meu filho, ele já tá com 3 anos, não fala, tô suspeitando de autismo. Aí eu falei, olha, tu tem que procurar um profissional. E aqui ela deixou isso ainda mais claro. Eu quero te agradecer. Quero só agradecer, né, por esse espaço, né, que é um tema tão relevante que muitas mães, muitas famílias ficam na dúvida. Muito obrigada, Érica, por esse espaço e obrigada também pela audiência e pela atenção. Obrigada, gente. Olha, não deixem de seguir @programa Saudações, tá bom? Incentivem o nosso programa e já já a gente volta.